autoridade que ele tinha perdido lá no Jardim do Éden. E aí você sabe o que é que Jesus disse lá em Mateus capítulo 28? Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Irmão, agora a igreja, que somos nós temos uma autoridade de curar, nós temos uma autoridade de expulsar demônios, nós temos uma autoridade, e não é por causa do mal, mas porque Jesus conquistou essa autoridade para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém? E você sabe o que é interessante? Quando eu era novo convertido, eu tinha um certo medo, eu ficava com temor, meu Deus. Mas à medida que a gente vai conhecendo, aí a palavra ela vai dizer uma coisa interessante, irmão: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Irmão, quando a gente vai conhecendo aquele que habita em nós, quando nós vamos conhecendo a palavra, quando nós vamos sendo lapidados pela palavra, quando Deus vai tirando o mal do César e Jesus vai aqui sendo moldado o meu caráter segundo o caráter de Cristo, irmãos, como é que eu vou te dizer? E a gente vai conhecendo Deus, o medo ele vai se dissipando, a gente vai conhecendo aquele que habita em nós, dizer Deus, e aí Deus ele vai agir nas nossas vidas na hora que ele tiver que agir. E a gente vai para João Paulo, Mercado Central, uma área extremamente hostil, né? Das pessoas lá, assim, cara, presas, aprisionadas, o ser humano ali, eu digo, meu Deus do céu, mas nós estamos ali no nome do Senhor. E você sabe o que a gente sente ali? A presença de Deus. Você sabe, aquelas pessoas, elas não respeitam o mal, mas elas respeitam aquele que está em nós. É Jesus aqui. Satanás, o Mauro César, para Satanás e para os demônios, ele não é nada, ele é o zero à esquerda. Mas uma coisa, irmão, Satanás ele não tem medo de mim, mas ele tem medo daquele que habita em mim. Por isso que a nossa luta, o que nos tira da presença de Deus? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso que a nossa luta é diária, o Satanás todo o tempo, porque ele sabe que a única coisa que tira Mauro da presença de Deus é na hora que Mauro está em pecado. Mauro César pecou, perdeu a autoridade da palavra. Se Mauro César não está em pecado, se Mauro César está em comunhão com Deus, irmão, se nós estamos em comunhão com Deus, né, nós não temos que temer. Por isso que a nossa luta diária é contra a nossa carne, para nós sermos obedientes. Aí aqui é a história. Quando o Mauro César se torna obediente à palavra, ele se assemelha a Cristo. Quando o Mauro César se torna desobediente, eu me assemelho a Adão. Aquele Adão medroso, aquele Adão que ficou com medo quando Deus chegou para ele, porque ele estava em pecado. O pecado ele traz isso para nós, medo e vergonha. Mas a obediência, ela traz unção. E a obediência à palavra, ela traz autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E você sabe, irmãos, primeiro Deus quer mudar o nosso coração, Deus quer mudar o nosso caráter. Mas você sabe, a presença de Deus, ela vai ser tão forte na nossa vida, que não vai mudar só o nosso caráter, mas vai mudar os nossos familiares, vai influenciar o nosso ambiente de trabalho, vai influenciar onde a gente convive. Você sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós e dizer, tem alguma coisa diferente. Aquele cara ele não é crente só de boca, aquele cara ele não é crente só da igreja, aquele cara ele é um cara que tem compromisso com Deus. E aí, irmãos, eu poderia te falar de homens de Deus que tiveram compromisso com Deus, e me vê agora aí de Daniel. Quando Daniel, ele confirmou no seu coração não se contaminar com as iguarias. Todos os dias o inimigo ele traz iguarias, ele traz um banquete. Todo dia o pecado, tem até um versículo, um cântico. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. E aí você sabe o que Deus faz quando nós resolvemos obedecer, irmãos? Deus nos honra. Agora eu quero dizer uma coisa para nós bem aqui. Deus nos honrar, uma coisa que fique bem claro para nós, não significa que Deus vai fazer a minha vontade, não significa que Deus vai fazer do jeito que eu quero. Nós precisamos compreender que Jesus ele é o Senhor e eu sou o servo dele, e eu preciso me colocar na posição de servo. Você sabe por que Deus não faz a minha vontade?
Você sabe por que Deus não vai fazer a vontade de Mauro? Deus vai fazer a vontade de Mauro na hora que a vontade de Mauro estiver em comunhão com a vontade de Deus. Porque a palavra, ela diz assim, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nem tudo aquilo que a gente imagina para nós, irmão, nem tudo aquilo que a gente quer para nós é uma coisa boa. Às vezes pode parecer. A mulher chegou para Jesus e disse assim: Jesus, eu quero te pedir uma coisa. Ela disse: diga. Aí ela disse: eu quero que na tua glória, eu tenho 2 filhos, um esteja sentado à tua direita e um à tua esquerda. Jesus olhou para ela e disse: mulher, você não sabe o que você está me pedindo. Vocês lembram dessa passagem? Então às vezes a gente pede: Senhor, será que isso é da tua vontade mesmo? Então, irmão, nós precisamos nos colocar. E você sabe que Jesus, ele se colocou na posição de servo, ele se humilhou a si mesmo. E aí na hora que nós nos colocamos na posição de servo, aí Deus, ele vai fazer a vontade dele na nossa vida. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, meus irmãos? Beleza. Isso foi Filipenses. Então eu estou mostrando para você o que? Jesus como Deus. Eu vou mostrar, aí Jesus veio, nasceu, assumiu a forma de servo. Nós vamos ver agora aspectos humanos de Jesus. João capítulo 4, do versículo 6, 7 e 8. João 4, 6, 7 e 8. João 4, 6, 7 e 8. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Tudo bem, olha só. Bem, às vezes a gente vai lendo assim a palavra e a gente não passa por cima e não percebe. Esse texto bem conhecido, a mulher lá de João capítulo 4, a mulher samaritana. Jesus, ele estava indo de uma cidade para outra com seus discípulos, e era necessário passar por Samaria, a palavra vai dizer, e era próximo ao meio-dia. Jesus está caminhando desde de manhã com aquele discípulo. Então, meio-dia, no versículo 6, ele diz uma coisa: Jesus estava cansado da viagem. Beleza? Aí ele parou lá no poço onde a mulher estava tirando água, e ele chegou para ela e disse: dá-me de beber, porque ele estava com sede, humanamente falando. E Jesus ficou só com a mulher, os discípulos dele tinham ido na cidade comprar comida. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede e Jesus estava com fome. Um espírito, um anjo. Teve alguém essa semana, irmãos, e essa às vezes é muito sutil. Satanás, ele é muito sutil. Ele não vai apresentar, Satanás, ele não vai se apresentar para nós de forma nenhuma com aquele tridente, aquele chifre e aquele rabo. Mas é muito sutil e a gente precisa pedir para Deus o discernimento. Teve alguém essa semana, ou semana passada, ela chegou para mim, ela disse assim: rapaz, ela está nesse negócio a gente precisa ter muito cuidado. Você sabe com quem? Esse negócio, a luz, esse negócio espiritual, esse negócio a evolução espiritual. Aí ela chegou para mim: rapaz, ela está frequentando um negócio. Aí ela disse assim: eu estou até como é que eu vou dizer, impondo as mãos sobre as pessoas, porque eu aprendi, aí eu estou me energizando. Jesus, ela falou para mim assim: Jesus, ele subia ao monte, ele ia se energizar, e quando ele saía do monte, ele voltava, ele colocava as mãos sobre as pessoas e elas eram curadas. Olha só a ideia que a pessoa ela tinha de quem era Jesus. Então existe muita ideia de que Jesus é um ser evoluído, de que Jesus era um anjo, de que Jesus ele subia ao monte para se energizar, e quando ele chegar, beleza? Então a gente precisa ter muito cuidado. Jesus, ele era Deus, o próprio Deus. E você sabe por que Jesus, interessantíssimo, olha só a palavra, você sabe por que Jesus chegava e dizia:
cura e a pessoa era curada. Você sabe por que Jesus chegava e dizia, demônio sai, e o demônio saía? Não era porque Jesus era evoluído, não era porque Jesus... Você sabe por quê? É porque ele não tinha pecado, ele não tinha perdido a autoridade de Deus. E você sabe o que condicionava que Jesus continuasse tendo essa autoridade? A obediência. E você sabe por que Jesus ele subia ao monte? Daqui a pouco eu vou 2 versículos sobre isso. Jesus ele deixava os discípulos muitas vezes e ele ia para o monte sozinho, só ele e Deus. Antes dele escolher os 12 discípulos, a palavra vai dizer que ele passou a noite orando. Você sabe por que Jesus fazia isso, irmão? Porque ele precisava manter comunhão com o Pai. E você sabe para que Jesus fez isso? Para nos dar o exemplo. Se Jesus, ele sendo Deus, Filho de Deus, obediente, ele precisava manter essa comunhão com o Pai. Você imagina o Mauro César? Você sabe o que isso significa, filho? Que muitas vezes, na nossa caminhada cristã, não vai ter o pastor, não vai ter a igreja, não vai ter os irmãos, não vai ter o discipulador. É só você e Deus. Muitas vezes não tem tua mulher, muitas vezes não tem teu filho. É só você e Deus. Mas é onde? No deserto, quando Deus ele quis tratar os grandes homens de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jesus, João Batista. Esses homens, eles foram para o deserto. No deserto, com exceção de Jesus, que não precisava, mas todos os outros, Deus precisou moldar o caráter deles, para que a glória de Deus resplandecesse na vida deles. Tudo bem? Mauro, e Jesus foi para o deserto para quê? A palavra diz que ele foi para o deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele passou 40 dias e 40 noites, uma das primeiras provas que Jesus passou. E aí o tentador veio e Jesus resistiu Satanás. Você sabe onde, irmão? Na palavra. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra. É isso aqui, é essa palavra, irmão. A palavra de Deus nós vamos falar para ela na frente. É a constituição espiritual, é a lei que rege o meu relacionamento com Deus. E o inimigo, ele conhece isso aqui, ele sabe o que está escrito. E nós precisamos conhecer, porque é aqui que está a nossa vitória. Jesus, ele usou o quê? A palavra. Disse, não, Satanás, está escrito. Pá! E aí Satanás, aquela hora. Então, irmão, Jesus não era um ser iluminado, Jesus não era um anjo, Jesus ele era homem, carne. João 11,35. Como é que diz aí em João 11,35? Jesus chorou. Você sabe por que Jesus chorou, irmão? Jesus ficou emocionado com a morte de Lázaro, tá certo? Era um amigo, uma pessoa muito querida. Pode ter outro significado, mas para a nossa realidade aqui, você sabe por que Jesus chorou? Porque Jesus era humano. Jesus se comoveu com aquele velório ali de Lázaro. Tudo bem? E Jesus ele disse uma coisa na oração, ele disse, Pai, eu te dou graças porque tu me ouves. Aliás, eu sei que tu me ouves, mas eu fiz isso para que todos creiam que tu me enviaste. Sabe, eu imagino que lá no coração dele, Jesus pediu autorização, dizer, Deus, me permite ressuscitar esse homem. E ele disse, Pai, obrigado porque tu me ouves. E ali, aquela ressurreição ali de Lázaro, você sabe, outra coisa que eu quero trazer para nós, é para que as pessoas cresçam na divindade de Jesus. Você sabe, irmão, Jesus, ele não, durante a vida dele toda, ele não só, a palavra ela não só vai dizer que ele era o Filho de Deus, que se esvaziou e veio, mas você sabe, Jesus ele provou, Jesus ele mostrou, e isso que Jesus permitia, que Jesus fazia, como por exemplo, a ressurreição de Lázaro, era para que, com um único objetivo, você sabe qual é, irmão? Era despertar a fé no homem, era para que nós crescêssemos,
era para que o homem cresça. Se você for ler o Evangelho de João, você vai ver todinha a palavra, o Evangelho de João vai falar muito disso, sobre fé, para que vocês creiam, para que vocês creiam, para que vocês creiam. Eu faço isso, eu sei que o Pai me ouve, mas eu faço isso para que vocês creiam. Você sabe por quê? Porque se a fé não fosse despertada no homem, se a fé não for despertada em nós, Mauro César vai continuar morto no pecado. É a fé que nos desperta para o arrependimento, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então Jesus chorou porque ele era homem. Tudo bem. 1 João 4:2. 1 João capítulo 4, versículo 2. Lá nas cartas de João. Não é o Evangelho não. É lá nas cartas. E eu quero que a gente perceba isso bem aqui. Tá certo? 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É lá nas cartas de João, 1 João capítulo 4, versículo 2. Depois eu dou essas referências para você. Olha, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Olha só o que João está dizendo. E todo espírito que confessa, o contrário também é verdadeiro. Todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Então a gente precisa ter cuidado na sutileza. Não, Jesus ele era um ser evoluído. Você vai ouvir muito falar disso. Jesus ele era um ser de luz. Jesus ele era um ser humano que foi evoluído. É aquilo que a gente falou no início. Várias pessoas, elas pensam várias coisas sobre Jesus, mas eu tenho que vir para a palavra. O que a palavra nos fala de Jesus? Amém, meus irmãos? Então, Jesus ele veio em carne, igual a mim e igual a você. Qual a nossa única diferença? É que Mauro César era pecador, toda a humanidade, sou pecador, e Jesus não. Outra coisa que a gente tem, já vou ler esse texto para nós lá em Hebreus, irmão, ele não pecou. Não importa o que a mídia está me dizendo, não importa o que os caras vão descobrir nos escritos do Mar Morto, não importa, rapaz, porque descobriram agora uma escritura de não sei quantos mil anos atrás. Eu digo, cara, eu não sei o que é que Satanás ainda vai tentar inventar, mas eu tenho que crer, irmão, é na palavra, naquilo que a palavra de Deus vai me dizer, porque muita coisa vai surgir, igreja, você sabe com qual objetivo? De tentar nos enganar. Mauro, e aí eu não quero, irmãos, que nós sejamos aqui não, mas você sabe uma coisa que nós precisamos, igreja, alguém que tem uma diferença, irmãos, que faz toda a diferença na nossa vida. Você sabe qual é, filhos? A nossa comunhão com Deus. Romanos capítulo 8:16, ele vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus. Você sabe o que nós precisamos conhecer? Qual é o nosso desafio hoje como igreja? Não é conhecer um Jesus histórico, mas é conhecer um Jesus pessoal. Que as pessoas vão estar apresentando, rapaz, o anticristo vai estar aí com poderes miraculosos. A gente vai lá dizer para ele, não, cara, não é esse aí não. Você sabe como é que os caras do Banco Central eles fazem para identificar uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. Na hora que a gente conhece a verdadeira, a gente começa a identificar as falsas. E o nosso desafio, eu volto a dizer, o meu desafio como igreja, como cristão, é conhecer pessoalmente. É lá no meu quarto, é lá na minha intimidade, sou eu e Deus. Aí é claro, nós temos a palavra de Deus. Deus nos deu inteligência para pensarmos, Deus nos deu inteligência para estudarmos. Vamos estudar, irmãos. Não vamos ser pessoas que só creem naquilo que as outras pessoas nos dizem, mas vamos ter a nossa própria consciência, a nossa própria convicção. Pedro ele vai dizer uma coisa: estejam preparados para responder a qualquer que perguntar sobre vocês, a respeito da vossa fé. Mauro, por que tu crê? Cara, eu creio porque Jesus ele fez isso, ele fez isso na minha vida. Eu creio porque ele está presente, eu creio porque ele está vivo no meu coração, eu creio porque eu tenho experiência com ele, eu creio porque eu conheço de forma pessoal. Não é daquilo que as pessoas me dizem.
Porque se nós não tivermos essa pessoalidade com Deus, é aquilo, Ele está ali, Ele está acolá, tem um milagre ali, rapaz, tem alguém que está fazendo milagre, a gente sai daqui e vai lá para o milagre. Tem alguém que está lá. Não, Ele está aqui dentro, eu preciso me relacionar. Senhor, eu estou passando aqui uma tribulação que eu não sei como é que ela vai resolver, Deus, mas eu só creio na Tua palavra. Me dá uma direção, me dá uma saída. Eu não estou vendo, Senhor, mas Tu és aquele que fala, Tu és aquele que responde. Irmão, Deus honra. Quando nós buscamos a Deus, irmão, tem uma palavra que ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus sabe, quando nós estamos, às vezes a gente quer estar orando a Deus só superficialmente, a gente está orando a Deus só para cumprir tabela, a gente está orando a Deus só para não ficar com a consciência pesada. Eu passei essa semana toda, eu não li, não li. Mas Deus sabe quando nós estamos buscando de todo o coração, e quando nós estivermos buscando, Ele vai revelar para nós quem é Jesus. E você sabe quem é que revela para nós quem é Jesus hoje, irmão? O Espírito de Deus que habita em mim. O Espírito de Deus que habita em mim. Irmão, existe uma palavra, existe uma promessa, existe um Espírito de Deus. E é isso que tem mantido a igreja, e é isso que vai manter a igreja até o final. Não é história da carunchinha, não é história de alguém me diz, não estou aqui fazendo com você lavagem cerebral, não é isso que Deus quer fazer. Você sabe o que é que Deus quer fazer? Ele quer fazer a lavagem dos nossos pecados e não forjar em nós o caráter de Cristo. Mas nós somos livres para pensarmos, nós somos livres para estudarmos, nós somos livres para corrermos atrás daquilo que a gente não entende, daquilo que a gente não compreende. Mas vai chegar um limite que e o objetivo disso não é estudar, não. Chegar a um limite, filhos, que a nossa mente humana ela é limitada demais para compreender as coisas de Deus. Existe uma hora que eu vou sair da razão e eu vou andar pela fé. Deus, eu ando pela fé. Mas eu não estou dizendo isso para lhe desencorajar, não. Estude, busque, tenha a sua própria convicção. Tudo bem, mas você sabe, não queiramos conhecer um Jesus histórico, mas eu quero conhecer o Jesus pessoal, que chega para nós: Deus, eu quero conhecer esse Jesus dentro da Bíblia. Senhor, é verdade isso aqui? Me revela, Deus, me mostra, me revela isso aqui pessoalmente para mim. E Deus, opa. Existem algumas pessoas, Augusto Cury, por exemplo, algumas pessoas que estudaram, dizem: eu vou provar que esse Jesus, isso não é verdade. E eles começaram a estudar a palavra. Você sabe o que aconteceu no final, irmãos? Eles se converteram, porque descobriram que está escrito aqui é verdadeiro. Amém? Beleza. Vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 15, aquele texto que eu falei para você. Hebreus 4,15, como é que diz aí? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ou seja, ele está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas ele conclui uma coisa: mas sem pecado. Irmão, Jesus não pecou. Eu não sei o que é que o mundo vai dizer, eu não sei o que é que o Satanás vai dizer, eu não sei o que é que as pessoas vão dizer, mas o que a palavra lá me diz é que ele não pecou. Amém, meus irmãos? João, Hebreus capítulo 4, versículo 15, foi esse último que a gente passou, tá? Beleza? João 1, 29, João 29, ele é um versículo bem conhecido. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele está falando do cordeiro aqui, irmãos, ele está fazendo alusão àquele cordeiro que era imolado lá no povo de Israel, né? E tal, o animal, que agora não mais um animal, mas agora o próprio Jesus, o próprio Filho seria sacrificado por causa dos meus pecados. Tudo bem? João 14,6, esse João 14,6 ele é um clássico também. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão Não, por mim. Beleza? João 14,6 é um clássico. Eu lembro disso quando era novo convertido. E ele disse assim: olha, eu sou o caminho, artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, meus irmãos? Tá, eu quero 14,6, João 17,17. João 17,17. Como é que diz aí? santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade. Olha só uma coisa interessante. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho que leva a Deus. Aí ele diz a verdade e a vida. E em João 17,17, ele está orando para Deus, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí eu vou dizer uma coisa aqui para nós, Jesus ele disse: eu sou a verdade, lá em João 14,6, e aqui ele está dizendo que a palavra é a verdade. Você sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu sou a palavra, Jesus é a palavra. E o meu discipulador ele disse isso: Mauro César, se eu pegasse a palavra de Deus e essas letrinhas saíssem, você sabe o que formaria? Jesus. Você sabe o que é que ele estava dizendo? Para eu conhecer quem é Jesus, eu preciso conhecer a palavra. É através da palavra que o Espírito me revela quem é Jesus. É através da palavra que eu conheço quem é Jesus. Amém, meus irmãos? Jesus, como é que eu vou te dizer? Ele é a personificação da palavra de Deus. Jesus, ele é a personificação da palavra. E você sabe onde é que está fundamentada a nossa fé? A nossa fé ela está fundamentada na palavra. A igreja ela está fundamentada na palavra de Deus. Tudo bem? O nosso objetivo aqui não é esgotar ou estudar profundamente, mas nós temos uma noção de quem é Jesus nas nossas vidas, para que a gente possa reconhecer, e na hora que a gente olhar, escutar por aí as falsas doutrinas, a gente vai poder, a palavra não diz isso não, irmão. Tudo bem, a gente vai encerrar aqui, mas